Vem aí o primeiro encontrão Mundo Cão em São José dos Campos, 8 de setembro. Aguardamos vocês, hein? E aí, família VK, tranquilidade? Eu sou o Danilo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o Mundo Cão. Bom, família, hoje vamos tratar de um assunto que a gente já tinha tratado lá no início do canal, onde eu usei o Zyron como um exemplo, que é a obesidade canina, tá bom? Por que essa preocupação sobre um vídeo, não digo repetido, mas talvez um pouco mais completo agora? Porque nessa época do ano, tá, onde as temperaturas ficam mais baixas, outono e inverno, é muito comum que alguns tutores, alguns donos de cães, alguns proprietários, achem que alimentando o seu cão a mais, este cão vai ter energia para se manter aquecido. Tá? E não é assim que funciona. Vamos lá, família, o que é a obesidade canina? Tá? É uma anormalidade na quantidade de gordura causada por uma alimentação inadequada. Tá? O grande risco disso tudo é que essa gordura em excesso ela pode afetar os ossos, alguns órgãos e as articulações dos cães. Existem raças mais predispostas ou não, isso a gente vai tratar um pouquinho mais adiante. Quais seriam os sintomas? O mais nítido é o ganho de peso visual, você vê que o seu cão está gordo. E o que vai causar isso de uma maneira mais clara e imediata é uma apatia, é uma letargia no seu cão, muito natural. O cão fica tão gordinho, tão acima de um peso natural para o padrão e porte dele, que ele fica muito cansado. Você pode até olhar para o seu cão e falar, não, ele não está gordo, ele só está cansado. Não. Para vocês terem uma ideia, o Yorkshire Terrier que nós temos em casa, o Pulga Relâmpago McQueen, ele é um York mini, ele não é o micro, ele é o mini. O peso ideal dele é 1,8 kg, ou seja, quase 2 sacos de açúcar. Uma vez, o Pulga, por um descuido nosso, chegou a 2,5 kg. Então assim, o bichinho arfava em casa, ele parecia um leitãozinho, ele não conseguia pular no sofá. Ah, é o calor. Quando a gente foi pesar, acreditem ou não, pouco mais de meio quilo a ele causou um desconforto muito grande. O que a gente fez? Fracionou muito a ração dele e muita água. Mas isso a gente vai conversar adiante. O que eu quero dizer é, por vezes, eu quero meu Rottweiler grandão, cara, eu quero meu Rottweiler com 70 quilos. É o normal do Rottweiler 70 quilos? Não, não é. É normal para um dog alemão, é normal para um São Bernardo, é normal talvez para um Fila, não é normal para um Rottweiler. Cachorro gordo, cachorro pesado, não é cachorro saudável. Bom, família, quais seriam as causas mais comuns? Primeiro, falta de exercício. Normalmente essa falta de exercício ela vem atrelada à falta de tempo daquele que comprou ou adquiriu o seu cão. Por isso que eu sempre falo, avaliem se vocês terão tudo aquilo que aquela raça necessita para crescer saudável. É óbvio que existem raças que não são propensas a atividades físicas, tipo os bulldogs, o pug, que são cães braquicefálicos, né, o shih tzu, mas ele não pode ser um cão inerte em casa. Ele não pode ser um come-dorme. Outra coisa que pode causar obesidade, alimentação em excesso. A gente tem, acho que 6 vídeos na playlist alimentação. Eu já respondi isso em vários Mundo Cão Responde. Eu sempre vou falar. Na tabela, atrás do saco de ração, vem a quantidade exata que foi calculada pela quantidade de nutrientes que essa ração tem para um cão se alimentar. Essa tabela ela faz cruzamentos por idade e peso, peso quando adulto, faixa etária. Então, olhem, interpretem. E ela ainda vem dizendo se é a quantidade diária ou a quantidade por refeição. Lembrando, quanto mais fracionada for a ração, melhor é o metabolismo e a ingestão dos nutrientes. Se o seu cão tiver que comer 600 gramas por dia, dê 3 vezes 200. Ele vai se alimentar muito melhor, ele vai evacuar menos e ele vai estar sempre alerta. Se vocês derem os 600 de uma única vez, ele come e fica muito satisfeitão, muito prostrado, meio empazinado, deita e dorme. E aquilo vai se transformar em gordura muito rapidamente, porque ele não vai ter tempo de metabolizar aquilo e vira muito cocô. Tá? Outra coisa que pode ser considerada uma causa é a própria raça. E por último, família, de uma maneira muito objetiva, a castração
pode causar obesidade, tanto nos machos quanto nas fêmeas. Por isso, cães castrados precisam de muita atividade física e, se não for possível suprir tantas atividades, uma alimentação bastante balanceada. Aí você pode entrar com um pouquinho de alimentação natural, nós temos um vídeo sobre isso. Você pode intercalar a ração com legumes, tá? E brincadeiras, isso já é o suficiente para quebrar esse risco da obesidade no seu cachorrinho. Bom, como é que é feito esse diagnóstico? Tá? Visual, do próprio tutor, do próprio proprietário, olhar para o seu cãozinho e falar: caramba, velho, meu cachorro não tem mais cintura, virou um tonelzinho, meu cachorro não tem mais pescoço, as patinhas do meu cachorro têm ruga. Isso é a primeira visão, a primeira avaliação que um tutor responsável tem que saber fazer. E família, não é culpa nossa. Às vezes é um excesso de amor, é o excesso do zelo. Eu não quero meu cãozinho passando fome. Ele não passa fome. Um cão tem fome o dia inteiro. Se vocês derem 3 quilos de ração, ele vai comer. O lance dele é comer. Isso é a necessidade da sobrevivência, é o instinto dele de sobrevivência. Tá? Então, observe. E a outra coisa é, levando num veterinário, se você tiver, será que ele está? Um veterinário vai fazer um exame mais de tato, que ele vai apalpar cabeça, quadril, a zona lombar, o abdômen e o rabo. Vocês vão ver no vídeo, no final dessa ilustração, que eu comentei no início, que o cão saudável ele tem a marcação da cintura. Lembrem, família, as fêmeas tendem a ser um pouquinho mais pesadas visualmente do que os machos. Os machos, por serem mais altos, na maioria dos casos, existem exceções, eles têm um porte mais atlético. As fêmeas, que já pariram algumas vezes e que são castradas, elas tendem a ser mais pesadinhas. Mas isso é necessário um acompanhamento. Ok? Então, esse diagnóstico, ou você vai fazer por observação mesmo, tá? Tanto que se vocês tentarem apalpar a costelinha do seu cachorro, ela não é que ela tenha que ser visível. Na maioria das raças não. O galgo, por exemplo, é um que tem a costela bem visível. Mas a maioria das raças não é bem assim. Mas se você tentar apalpar e tiver dificuldade de sentir a costela, porque já existe uma camada de gordura tão espessa que isso vai fazer mal a ele. Eu vou ler aqui para vocês, para que não falte informação correta, as principais raças, tá, que sofrem com essa tendência de engordar. Só para vocês terem uma ideia, família. Basset Hound, Beagle, Bichon Frise, Cocker Spaniel inglês e o americano, Dachshund, Dálmata, Dog alemão, o Springer Spaniel inglês e galês, o Golden Retriever, o Labrador Retriever, o Mastiff, o Pug, o São Bernardo, o Schnauzer miniatura, o Shih Tzu e o Weimaraner. Essas são as raças mais propensas. Sendo assim, se você é tutor, proprietário, dono de uma dessas raças, observe. Cuidado com a alimentação e bastante atividade física dentro dos limites que esse teu cão te apresenta. O que a gente, enquanto proprietário, enquanto tutor responsável, pode fazer para minimizar isso, família? Alimentação adequada e balanceada, seguindo o que a tabela indica no verso da ração. Passeios frequentes. Danilo, eu não consigo passear porque tem muito cão de rua. Brinca em casa, bicho. O passeio é necessário para uma saúde mental, para a socialização do seu cão. Então você vai ter que achar um horário mais adequado, tá bom? E levar ao veterinário com frequência, para uma avaliação, exame de sangue anual, é sempre muito importante isso tudo. Como uma informação só estatística, só para que vocês tenham uma ideia, no Brasil existe uma estimativa de 55% dos cães domésticos serem obesos. Ou seja, mais da metade dos nossos cães estão acima do peso. Como eu já falei, isso pode ser causado por um excesso de zelo e por falta de conhecimento. Muita gente me escreve: Danilo, quanto eu devo dar? Eu estou dando 1 quilo de ração para o meu filhote. Olha o verso da ração. Cada ração tem uma quantidade. Não adianta pegar uma média e usar como referência. Quanto melhor a ração, menos você dá. Quanto mais fraca em nutrientes, mais você tem que dar. Ok? E só complementando, eu falei que no Brasil 55% dos cães estão nessa faixa de peso. Nos Estados Unidos é de 20 a 40, ou seja, a gente não está muito longe dos caras não.
ainda assim, não é bom a gente se orgulhar disso. Então, família, eu vou ler aqui para vocês rapidinho as principais consequências, tá? Aqui algumas são até gravíssimas, da obesidade no cão. Vamos lá. Risco aumentado em cirurgia. O que isso quer dizer? Um cão muito gordo tem risco seríssimo de ter uma parada cardíaca e de não receber bem a anestesia do veterinário. Maior pressão sobre o coração, pulmões, rins e articulações. Ou seja, a articulação, parceiro, displasia, rim, ele pode ter disfunção renal e assim vai. Então, agravamento das doenças articulares como artrite. Então a gente volta também a falar da displasia, tem a condrotrite, que é do ombro. Desenvolvimento de problemas respiratórios em tempo quente e durante os exercícios. O cachorro pode hiperventilar e morrer. Desenvolvimento da diabetes, que a gente vai tratar em vídeo específico sobre isso. Aumento da pressão sanguínea, que pode originar problemas cardíacos. Aumento da probabilidade de desenvolver tumores. Perda da eficácia do sistema imunológico, ou seja, o cão fica tão gordo que ele fica doente. Ele não consegue se proteger. O corpo dele fica extremamente enfraquecido. Problemas gastrointestinais. Ele pode ter diarreia, ele pode ter prisão de ventre, ele pode ter refluxo, coágulos, dificuldade de locomoção, isso é muito claro, o cão fica muito pesado, começa a ter dor nas articulações, falta de ar, ele não consegue se locomover. Distúrbio geniturinários, ou seja, ele pode começar a sofrer de incontinência urinária e insuficiência cardiovascular. Então, família, isso é muito sério, tá? Por favor, eu sei que por vezes eu sou repetitivo nos vídeos, mas é que eu tento explicar de uma maneira bastante detalhada e alertar sempre aquilo que é muito importante. Cuidado com a alimentação. Cachorro não se alimenta de resto de panela. Arroz, feijão, carne de churrasco, linguiça de porco, isso não é comida para cachorro doméstico. Isso é comida de cachorro que está na selva, velho, que mora na rua, que está tendo que comer até carniça se precisar. São cães que, infelizmente, estão suscetíveis a todos os tipos de doença. Não é o caso daqueles cães que têm a sorte e a graça de ter um lar para morar. Então, por favor, não deem resto de panela. Ah, Danilo, estou dando pé de galinha. Cuidado, cara, tem osso. Existe todo um controle alimentar, as rações elas são balanceadas para isso. Poxa, Danilo, mas tem muito transgênico, tem muito... Concordo, velho. Então procura uma ração tipo a Ecopet, que é 100% natural. Agora, velho, é uma ração de R$400 o saco. Eu não posso dar, eu adoraria. Então o que eu faço? Eu procuro uma ração boa, complemento eventualmente com uma banana, com uma cenoura, evito frutas muito ácidas. Eles gostam de uma melancia, mas tem que ser pouco, porque é muito pesado para a digestão. Fraciono bastante a ração dos meus cães. No verão, às vezes eu dou 4 vezes a ração para os caras, porque eles perdem o apetite. Então vamos pensar nisso, tá, família? E aqui, família, nesse documento que a gente levantou na internet, vem aqui 10 dicas. E aí a gente encerra o vídeo para vocês. Convencer-se de que o estado de obesidade do seu cão é observar tudo que o animal come durante o dia. Ou seja, aceite que o seu cão pode estar gordinho sim. Isso não é demérito, isso é uma consequência. Ok? Reduzir de 20% a 40% o valor energético da sua ração sem diminuir o volume, pois os nutricionistas demonstram que o cão acostumado a um certo volume de alimentos tende a mantê-lo mesmo que a alimentação seja menos energética. Então, de que maneira a gente pode fazer isso? Comprando ração light. Ok? Danilo, não tenho dinheiro para comprar ração light. Então, cara, vamos contra um pouquinho os nutricionistas e a gente aumenta, a gente reduz a quantidade, tá, da ração para ele poder comer menos. Fracionar a ração ao longo do dia, a gente já conversou. Utilizar os alimentos preparados do comércio, cuja garantia nacional é conhecida. Dispensar as guloseimas. Vou dar um biscoitinho aqui, vou dar um petisco, vou dar um pão. Gente, amido que tem no pão é perigosíssimo para o cachorro. Tá? Vou dar chocolate. Dá chocolate e dá um tchau para o teu cachorro, porque provavelmente ele pode vir a morrer intoxicado. Tá? Então, evitar petiscos. Fazer com que ele beba bastante água, isso é um conselho até para nós humanos, quando a gente quer perder peso, a gente se entope de água antes das refeições, porque a gente se sente muito saciado e come pouco. Por isso que eu falo, água é sempre à disposição do seu cão, água fresca e filtrada, para evitar os parasitas. Botar o cãozinho para fazer esforço físico regular, esforço que a gente fala é uma atividade física. Tá? Estabelecer um programa de emagrecimento, ou seja, ele pesa tanto, tem que pesar tanto, como é que eu posso fazer esse declínio de peso de uma maneira natural? Se possível, família, comprar uma balança,
para vocês pesarem o cãozinho e terem a ideia de que realmente o que vocês estão promovendo a ele está causando a redução do peso que ele tanto precisa. Bom, família, desse jeito a gente encerra o vídeo, tá? Eu acho que esse vídeo foi um pouco mais completo do que aquele primeiro que nós lançamos no canal, quando eu levei o Zairinho para passear. O Zyron, ele tem uma facilidade muito grande de ganhar peso. Apesar dele ser o menorzinho, ele é absurdamente forte, a gente cansa de falar isso. Ele tem aparecido aí no Vigo Vídeo, para quem não conhece, se inscreve lá, procura pela gente, vocês vão gostar. Tá? Mas ele tem uma facilidade muito grande de ganhar peso. E eu tenho que tomar cuidado por causa das articulações dele. Ele já nos foi vendido com uma abertura um pouco maior das patinhas, então eu sempre tenho que observar isso. Tá? Mas de qualquer forma a gente espera que esse vídeo tenha sido um pouco mais esclarecedor, até porque a gente pode abordar especialmente as raças mais propensas. Tá ok? Bom, família, para encerrar, como sempre, os salves de hoje. Bom, os salves eles vão para o John Vlogs, para o Jonathan e a sua esposa Fabiola, donos do boxer Baak, para o Jonathan Lima e seu pastor alemão Bruce, para o Matheus e o seu filhote o Blade, para o Luiz Felipe, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, a família de Juiz de Fora está aparecendo, um abraço para todo mundo da minha terrinha, e para o Jonas Júnior e o seu irmão Alexandre. O Alexandre, eu acho que é o tutor do Pitbull Thor. Para todos vocês, muito obrigado da gente, o carinho muito especial. E para todo mundo da família Mundo Cão, obrigado por vocês estarem juntos. A gente já passou por muitos percalços ao longo desses 3 anos. E 98% de vocês sempre estiveram atrás da gente, empurrando, incentivando, contribuindo. E como eu sempre falo, a gente está aqui para ajudar, a gente não está aqui para ditar regras. Tudo que a gente aborda aqui sobre assuntos de saúde e doença, existe uma pesquisa extremamente minuciosa feita na internet, que depois é peneirada por 3 veterinários, para que a gente possa abordar isso para vocês com a maior eficiência possível e objetividade. Não adianta nada eu vir aqui ficar falando palavras difíceis só para impressionar, até porque eu não sou veterinário. Tá? E dessa maneira a gente tenta ajudar, que é o nosso principal propósito e objetivo. Bom, família, fiquem com Deus, um beijão no coração de cada um de vocês, até uma próxima e eu fui.